Bom dia pessoal, bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E hoje nós vamos nos derramar simplesmente na presença de Deus, dizer para Ele que Ele é maravilhoso, que Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, e que você está novamente na presença dEle para se derramar. Eita Deus, vamos nos derramar na presença desse Deus. Dá um bom dia aí para todo mundo. Bom dia, Claudinha. Bom dia, amor, cheiro no coração. Bom dia, Maria. Bom dia, Bruna. Bom dia, Val. Que Deus abençoe. Será que nós só temos mulheres aqui hoje? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Bom dia, Dinha, um cheiro enorme. Ei, Dinha, ele vai hoje, viu? Vou ver aqui com ele e já te digo, um cheiro no coração. Eita Deus, essas músicas aqui que eu selecionei hoje, Jesus, que saudade desse tempo, glória a Deus. Gente, hoje a gente vai falar sobre raízes. O que é ter raízes na presença de Deus? A gente às vezes até brinca, né? Que a gente tá ali plantado naquele lugar, não sai de jeito nenhum. E aí eu vou até baixar aqui um pouquinho, que eu sou um bom medonho. Menino, pronto, melhorou, glória a Deus. O que é ter raízes, né, na presença de Deus? O que é viver em conexão? Raiz é o sustento, né? É a orientação, é enraizar, é ficar firme, consistente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É ter conexão, é estar sendo nutrido, é por onde entra o alimento, e isso te fortalece, né? No mundo espiritual, na conexão com Deus. Raiz é o sustento de tudo que se levanta do chão, que foi plantado uma sementinha, e aí aquela semente cria raízes, mesmo sendo invisível na maioria das vezes. Tem as raízes aéreas, né? Mas eu estou falando daquela que firma você no chão. Orientação, né? Os ensinamentos são baseados na força de um Deus, e a sua raiz vai crescendo à medida que você vai sendo alimentado. Uma vida espiritual, ela tem que ser enraizada, ela tem que ter consistência, ela tem que ter firmeza, e você precisa estar com as raízes, né? Ouvi uma pastora falando, acho que foi semana passada, nas raízes das palmeiras, o tanto de profundidade, né, que elas têm na terra, às vezes quilômetros, por isso que dá aqueles vendavais, maremotos, e elas envergam, mas elas não quebram, porque as raízes são profundíssimas. Assim é o bambu, né? O bambu, ele enverga, mas não quebra. Eita Deus! E nós temos que ter essa mentalidade, né? Essa vontade de ter raízes profundas. E a palavra de Deus no Salmo 1 diz que será plantada junto às margens das águas, né? Eita Deus! Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E eu amo esse corinho, essa música, né? Uma música tão linda e tão antiga. Eu quero aqui achar a referência. Isso, querido, muito bem. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala também sobre a raiz de amargura. Nós vamos falar um pouquinho dela, mas o mais interessante mesmo são as raízes que conseguem trazer alimento bom, de qualidade para nós. Tem tanta coisa que a gente poderia falar com relação à nossa alimentação espiritual, que muitas vezes nós deixamos para o segundo plano. O tempo está pequeno, o tempo está curto, nós temos outras prioridades. Nós sabemos que a vida está bem corrida nesses últimos momentos, dias, horas, passam voando, e a gente acaba deixando para lá
a, a orientação desse Deus que pode todas as coisas. Nós acabamos deixando para quando dá. E aí a gente tem até uma parcela de culpa. Quando dá para você orar, quando dá para você ler a Bíblia, quando dá para você conversar com uma amiga e gastar tempo sobre a palavra de Deus. Falar de outros assuntos é muito bom, mas falar da palavra de Deus é melhor ainda. Quando a gente começa a fazer isso, gente, é formidável. Bom dia, filhinha de Deus, Deus te abençoe. Índio, Deus te abençoe. Que você possa, estar ouvindo esta palavra. Estou vendo aí que você está curtindo. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a sua vida. G, bom dia. E aí vamos lá para o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. O salmista começa falando sobre o cuidado com os conselhos que nós ouvimos das pessoas com as quais nós caminhamos. E depois diz que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer. E aí ele ilustra o salmo falando que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, correntes de água. Ou seja, ele está comparando a vida da gente, fazendo até uma analogia do que é a gente com a árvore. É importante ter raízes, é importante estar firmado, é importante ter raízes no lugar onde você está, na palavra de Deus, no seu casamento, convicções. É preciso que a gente tenha uma orientação na palavra para que as raízes possam ir ficando mais profundas. A palavra é o alimento, é o ribeiro de águas, a corrente das águas. Onde tem corrente de água tem alimento, tem plantação, tem animais, né? Onde tem água, geralmente tem fartura. Inclusive me veio agora à memória o barulho das águas, né? Como é gostoso a gente ouvir o barulho das águas. E que esse barulho dessas águas, elas possam trazer para nós a paz que nós necessitamos. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós, que nós temos que estar plantados junto às correntes e plantado, enraizado. Você sabia que a raiz é a parte mais importante de uma árvore? Vamos supor que você precisa plantar uma árvore. Adianta alguma coisa você cortar as folhas? Marinha, um beijo no coração, meu amor. Não adianta nada. Você tem que cortar os galhos ou até mesmo o tronco, porque se a raiz não estiver lá e você enfiar só o galho ali, a árvore pode até crescer de novo, mas vai demorar. Mas se você planta aquela sementinha e ela vai produzindo as suas raízes, o plantio da forma correta, né? Então a raiz é a parte mais importante, ela possui duas funções. A primeira é sustentar. Sustentação. Romanos 11 diz assim: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Vocês entenderam? Que texto tremendo. O que Paulo está dizendo é que o ramo que sustenta, que não é o ramo que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta os ramos. Ele está dizendo aqui que a primeira função de toda raiz, eu dizer planta, Jesus amado, é sustentar você. Então, amados, vamos
cooperar e fazer a nossa parte para que Ele cresça em nós e nos dê sustentação. Você tem raízes? Como estão as suas raízes? O alimento que você está dando para elas, o estrume, a água, a importância de nutrir aquela planta. Você tem dado importância às coisas espirituais, à palavra de Deus? Não te glories. Não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. Toda sustentação para a árvore, a raiz traz toda a sustentação. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma das coisas mais interessantes sobre os Estados Unidos é a rapidez com que todas as coisas são feitas. Uma casa, por exemplo, para se construir aqui no Brasil, demoraria, entre aspas, depende muito das condições financeiras, do material, de tudo, né? Tá vendo aí a importância do conjunto das coisas que nós fazemos? Tudo tem um time, tudo depende do material que você vai usar, de como você vai comprar, quantas pessoas estão ali envolvidas naquela obra. Demoraria um pouco mais. Mas a maioria das casas, em alguns lugares que são de madeira, né? Se passar um furacão e destruir todas as coisas, parece que não aconteceu nada, porque eles conseguem reconstruir muito mais rápido. Isso vale para as árvores. Em questão de dias, você pode ter na sua casa uma árvore de vários metros de altura que demoraria anos para crescer. Porque um vento forte não vai conseguir derrubar uma casa alicerçada sobre a rocha. Recentemente nós tivemos como é o nome, menino? Um ciclone, um furacão na Flórida, né? Vocês ouviram falar? E algumas árvores eu vi nos vídeos, elas não foram arrancadas. Mas as casas construídas de madeira, menino, tudo destruído. Pastor, o que tu está querendo dizer com isso? Aquelas plantas com raízes profundas, elas podem até ter tido alguma consequência para elas, mas elas estavam firmadas, enraizadas, e vieram os ventos daquele furacão. Dizem aí que uma velocidade extrema de 150, 200 quilômetros por hora. Mas aquela árvore não foi arrancada. Eita Deus! Aquela árvore estava firme na terra e até debaixo d'água ela pode ter ficado. Mas o furacão não conseguiu remover aquela árvore cujas raízes estavam profundas. É que qualquer vento um pouco mais forte, se a árvore tiver raízes rasas, ela será facilmente arrancada. As raízes superficiais, não deu tempo delas ficarem profundas. Quanto mais profunda for a raiz, mais forte a árvore será. Em Atos 12, temos uma história bem interessante. O rei Herodes, ele prende alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tomando o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados. Estou lendo o texto, viu, pessoal? Cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardando o cárcere. Eis, porém, deixa eu só abrir um parêntese aqui, gente. Uma pessoa livre, firmada em Deus, pode estar presa em qualquer lugar físico, mas ela é livre espiritualmente. Eita, Deus da glória! Livre espiritualmente. Bom dia, Consuelo. Bom dia, Paula. E aí, esses homens, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta do cárcere guardavam o cárcere. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. No versículo 2 diz que Tiago tinha sido morto a fio da espada, e Pedro foi guardado para ser morto depois da Páscoa. Sinceramente, se você soubesse que iam te matar, que estava prevista a sua morte, como que você ficaria? Você ia ficar tranquilo? Você ia ficar assim, despreocupado? Pois deixa eu te dizer que Pedro estava despreocupado. Pedro estava dormindo quando o anjo chegou. Mas mesmo sendo guardado por 16 soldados, 2 que estavam do lado dele, mesmo estando acorrentado nos pés e nas mãos, ele ficou tranquilo e conseguiu dormir. E não foi um sono qualquer, não. Se você prestar atenção no texto, o anjo sacudiu Pedro, ele estava num sono bom que só. E tudo isso porque a raiz dele estava no Senhor. A confiança dele estava enraizada no Senhor. O vento estava soprando forte ali, mas ele pôde permanecer firme. Ele estava tranquilo. Em Jeremias 17:7, estou já terminando aqui sobre as nossas raízes e o que ela produz na vida da gente. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias está falando a mesma coisa do Salmo 1, só que com um detalhe a mais. Jeremias associa essas raízes à confiança em Deus, que era o que Pedro tinha, que era o que os que seguiam Jesus tinham, uma confiança extrema. Eu estava tentando me lembrar ontem da melodia de uma canção que diz que eu tenho que confiar, mesmo que eu não esteja vendo nada. Eu tenho que confiar em Deus. Se as minhas raízes estão profundas, a minha confiança não será abalada. Eu tenho alimento para o tempo de sequidão. Eu tenho águas na minha essência, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a comunhão, e andar em retidão e sempre crendo que o Senhor jamais vai te desamparar. A raiz é responsável por absorver a água, os nutrientes e os sais minerais, extraindo tudo do solo. O solo traz e aí distribui para a árvore. Meu quintal tem muitas plantas. No fundo do meu quintal tem muitas plantinhas e eu observo quando a gente troca o jarro, meu marido vai lá, o pastor Ricardo, tira toda a terra antiga, mistura com um estrume, fugiu da palavra, novo,
põe lá uma vitamina nela, né? Bota num jarro novo. Gente, depois com o passar dos dias, ela vai crescendo, vai ficando mais bonita, vai dando mais florzinha, né? E vai ficando aquela coisa linda assim, a nossa vida. Nossa vida de quem é plantado junto aos ribeiros de águas e tem suas raízes bem nutridas na palavra, na vida, na comunhão com Deus. Que a gente possa pensar nisso e viver essa comunhão e dar frutos. Hoje, esse ano na Chema, é frutificar. Dar frutos. Frutos de justiça, frutos bem deliciosos, gostosos. E as folhas vão crescer novamente. Elas não morrem durante o inverno. E não é por causa do caule, não é por causa das folhas, mas é por causa da raiz. Então não é só uma questão de manter uma árvore de pé durante uma ventania. É uma questão de termos vida saudável, cheia dos nutrientes que a palavra e que o Espírito Santo e que o nosso Deus e que o conjunto de coisas que o Senhor nos dá pode trazer para nós. Confia no Senhor, espera nele. Confia no Senhor e espera sem desistir, porque ele não falha. Deus te abençoe. Bom dia, partiu o trabalho. Eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe os seus caminhos, abençoe o seu coração, o seu casamento, a sua casa e que você possa viver em novidade de vida. Amém? Um beijo no teu coração. Graça e paz. Deus te abençoe. Bom dia.